Olá pessoal, hoje eu estou aqui conversando com o Gustavo Tanuri, que foi aluno nosso lá dentro do Tech Brains. O Gustavo tem uma característica interessante, eu já comentei isso com ele, já falei com outras pessoas também lá dentro do ambiente. Ele foi um cara que se preparou bastante, estudou muito, questionou muito, perguntou muito, então acho que ele certamente vai ter uma experiência bastante rica para contar para vocês aqui. E eu queria, então, começar essa entrevista pedindo para o Gustavo falar um pouquinho a respeito do trabalho dele mesmo, né? Quer dizer, o que ele faz hoje, como é que o gerenciamento de projetos se encaixa dentro disso aí. Vamos lá, André, obrigado pela oportunidade. De fato, o gerenciamento de projetos hoje na minha vida, ele é constante, né? Eu trabalho com projetos, eu comecei na empresa como consultor de projetos e após um período de adaptação às rotinas da empresa, eu passei para líder técnico de projetos, que basicamente cobre todos os grupos de processo, enfim, todas as disciplinas, digamos, aí do PMP, desde a iniciação até o encerramento. Então, meu trabalho hoje, de fato, é conduzir o projeto fim a fim, entregando ele no prazo, na qualidade, no tempo, no orçamento, todas as áreas críticas aí de um projeto. E, de fato, colocando o PMP, as disciplinas e a certificação, para mim, de fato, hoje em dia é um diferencial, sem dúvida, tremendo, porque eu me organizei, eu coloquei as práticas preconizadas pela instituição e me ajudou, sem dúvida nenhuma, inclusive com visibilidade dentro da minha própria companhia. Bacana. Talvez até essa última parte da sua fala aí já deu gancho para outra pergunta, que é o porquê, né? Exatamente, o que te motivou num primeiro momento, lá no comecinho da sua preparação, a buscar o PMP? São duas coisas que me motivou. Uma é, de fato, eu conseguir me organizar melhor com práticas, com ideias que é mundialmente reconhecido. Para saber se o que eu estava fazendo certo. Sim, né? Claro. E segunda é o reconhecimento que a certificação te dá. Minha característica de trabalho, de fato, eu viajo a América Latina inteira, trabalhando com clientes. E há mercados, inclusive o Brasil é um desses mercados, que salientam muito a esse título que você tem. Ou seja, o que te credencia para conduzir um projeto. Né? E a partir do momento que você tem a certificação, o respeito que você tem é muito maior. É diferente. As pessoas te olham com respeito, com admiração às vezes. Ou seja, esse profissional é um gerente de projeto e ele vai fazer a coisa da melhor forma possível. Você não precisa falar, não, eu já implementei 420 projetos. Não, você fala que você tem PMP, ponto. E já resolve qualquer, enfim, discussão futura que você possa ter com o cliente. Então foi isso que me motivou. Bacana. Eu acho que é bem parecido com que a motivação das diversas pessoas, né? Essa não necessidade de ter que ficar constantemente, claro, a gente tem sempre que provar, mas eu acho que já ter essa base, essa licença é bem interessante. Gente, eventualmente estão acontecendo alguns ruídos, mas já comentei com o Gustavo, para a gente não se preocupar com eles, a gente está tentando isolar isso um pouco aqui na captação. O Gustavo gentilmente me recebeu aqui na casa dele, então tenho certeza que isso não vai atrapalhar o conteúdo que é, de fato, o mais importante. Agora eu queria falar um pouquinho, Gustavo, da sua preparação, né? Isso acho que talvez seja a curiosidade de muita gente, e eu comentei que você foi uma pessoa que eu tinha quase que certeza absoluta que ia conseguir a aprovação, dado a dedicação que você teve realmente. Como é que foi isso? Quanto tempo você estudou? Que materiais você utilizou? Vamos começar com essas duas perguntas. Tá, joia. No primeiro momento eu comecei, quando eu tive a decisão de estudar para a prova, primeiro eu procurei na internet, né? Embora a internet tenha muito conteúdo, mas tem muito conteúdo que é ruim. Né? Eu procurei que tipo de material que eu poderia, enfim, utilizar para estudar. E como eu viajo, às vezes um curso que é 100% presencial, para mim é ruim. Às vezes eu vou estar em outro lugar e eu preciso de ter algo online, né? Então eu procurei esse tipo de coisa. Em questão de tempo, eu tive um tempo de preparação, se eu considerar desde o dia que eu comecei a estudar até o dia da certificação, longo.
Foram 6 meses. Sim. Mas dentro desses 6 meses, teve 2 meses que eu parei de estudar. E eu puxei a minha orelha várias vezes por isso, porque eu comecei a viajar muito. Eu comecei a assumir mais responsabilidades. Então, infelizmente, eu tive que escolher o que priorizar. Então, aquele momento foi muito crítico para mim. Mas foram só 2 meses. Então, tirando esses 2 meses que eu peguei para estudar, desde o momento que eu comecei até a certificação, foram 4 meses. 4 meses, que eu ainda acho longo, mas é porque eu tenho uma filha pequena, ela na época ela tinha menos de 2 anos, então demanda muito, então eu tinha que gerenciar. Sim, claro. Mas eu consegui gerenciar, então eu aumentei um pouco a janela, mas eu consegui gerenciar. Os materiais que eu utilizei para fazer o treinamento, para fazer a prova, de fato, tem um material que é muito famoso, que poucas pessoas vão conhecer, que é o PMBOK. Vocês não devem ter ouvido falar ainda. Ninguém ouviu falar, é o PMBOK. Eu peguei o material da Rita, eu peguei o livro da Rita na edição da prova, e eu peguei também, comprei um simulado dela que eu deixei mais para o final. Então, quando eu comecei a ler o livro da Rita, eu falei assim, eu estou sentindo que eu preciso de um complemento, porque o livro da Rita, ele é bom, ele é o PMBOK um pouco digerido, só que eu estava sentindo um pouco mais de falta de algo mais interativo. Foi quando eu conheci o seu curso. Então, ou seja, o que eu utilizei para capacitação foram os livros da Rita, o curso da Brains e o PMBOK como uma referência. Eu tive uma leitura do PMBOK, que ele não é um livro para você ler, igual você lê em qualquer outro livro. Ele é um livro mais de referência, então quando tinha algum tema que de fato me incomodava, eu ia até nele. E assim, claro, tinha diversos temas que me incomodavam, então eu recorri ao livro algumas vezes. Mas não é a literatura principal. De fato não é a principal. Então foi assim que foi meu material e meu tempo de estudo. Eu até comentei num vídeo recente, exatamente você estava falando, o PMBOK ele não foi escrito para ser um livro didático, quer dizer, não é o objetivo dele ser didático, né? Ele ser uma compilação, então é muito difícil, às vezes, você tê-lo como essa referência principal, você acaba se apoiando em livros que já são mais focados na prova, como o livro da Rita, e cursos realmente, mas claro, você não pode também desprezar, que foi justamente o que você fez, em momentos de dúvida, ele é como se fosse a Bíblia, né? Quer dizer, se a gente for mal comparando para um religioso, na hora da dúvida, você não vai na interpretação da Bíblia, você vai na Bíblia para poder ver o que está acontecendo. E em relação ao tempo também, eu acho interessante, porque é uma pergunta que eu recebo diversas vezes, quanto tempo eu levo? E aí acho que aqui está mais uma prova que isso varia, que são vários fatores, né? Se a gente fosse pegar o tempo aqui bruto do Gustavo, são 6 meses, mas na prática foram 4, e se a gente fosse esmiuçar a rotina dele, certamente dentro desses 4 teve momentos em que foi mais intenso ou menos intenso, né? Tem um outro assunto que o pessoal também fica preocupadíssimo, porque é um negócio enjoado, que é decoreba. Você precisou da maldita decoreba em algum ponto específico? A gente sabe que tem momentos que eventualmente ele pode ser necessário, mas como é que foi a sua relação com isso? A decoreba, para mim, minha formação, eu sou engenheiro, então eu decorei fórmula, só as fórmulas. Os outros temas, eles se integram de uma maneira relativamente tranquila. Quando você faz a primeira leitura, você fica um pouco preocupado, que caramba, né, eu vou ter que decorar muita coisa. Só que a partir do momento que você começa a ler e passa uma segunda leitura, os temas eles se encadeiam de uma forma muito transparente, muito homogênea. Então eu não precisei decorar, felizmente. Colocando, por exemplo, apelidos em cada uma das... Enfim, eu tenho um quadrinho com vários temas que eu preciso decorar. Então, esse aqui é o A, o B, então eu faço aquelas palavras malucas. Não precisei fazer isso. Esse tipo de técnica você eu não usei. Eu quis, de fato, ver a lógica do processo, que o processo é lógico. Isso ajudou muito. Eu não sou bom de decorar, então por isso que eu tentei usar essa estratégia, funcionou muito bem. Mas a fórmula não tem jeito. A fórmula você tem que decorar. Né? E aí tem algumas ajudinhas no próprio material que a gente recebe para ajudar a decorar. A fórmula foi decoreba mesmo. Mas são poucas, não são muitas, então não é o principal. Então eu não usei decoreba. E dá para usar, mas eu não usei. Eu achei que foi melhor utilizar a sequência lógica dos processos.
Eu acho que é mais difícil você esquecer também, né? Eu concordo com você e eu também normalmente vou nessa linha de decorar só o estritamente necessário. Porque eu acho que tem gente que começa, às vezes, a estudar querendo decorar a entrada, ferramenta, técnica e saída. Eu acho que, pela sua fala, exatamente isso que você está dizendo que é encadeado. Quer dizer, a saída de um processo, ele é a entrada de outro processo. Então, isso acaba ficando natural, né? Indo agora para o outro ponto do espectro, que essas questões, eu acho que talvez tenha acontecido com você, as questões de entrada, ferramenta e saída, eu acho que a gente fica até feliz quando as vê na prova, né? Porque são muito simples de serem resolvidas. Mas indo para o outro lado, as questões situacionais, você passou muita raiva com essas questões? Você já quis rasgar o livro da Rita Mulcahy, ou esburrar o computador? Como é que foi? Você está perguntando para a prova, no decorrer da prova? Não, nos seus estudos e depois eu já quis bater na Rita, assim. Eu já tive uma relação de amor e ódio com a Rita, porque a situacional você pensa como você faria naquele momento, né? E muitas vezes você vai fazer um simulado, né, ou até alguma questão que ela coloca, e fala assim, mas isso vai contra o que eu faço no meu dia a dia. E aí eu quis bater na Rita. Só que aí quando você começa a levar isso para uma outra magnitude, porque você tem que imaginar que você está gerenciando projetos gigantescos, multimilionários, com diversas pessoas, aí você pensa, poxa, caramba, talvez assim eu teria que agir de uma outra forma. Mas a resposta é assim, eu já quis bater nessa mulher. Na verdade, essa é uma dica, né, de pensar em projetos grandes, não quer dizer que só se aplique a eles, mas para a prova ajuda muito, né? A gente né, pensa, quando na dúvida, né, a minha realidade às vezes não é adequada para essa prática, mas se o projeto fosse um pouco maior, ou então até determinadas coisas, né, Gustavo? Eu também já passei por isso. Tem coisas que a gente não consegue implementar no nosso ambiente, porque às vezes o nosso ambiente ele tem deficiências também, né? E a gente tem que entender que o BMP ele procura subir o nível, né? Tratar de coisas realmente... E tem uma outra coisa que eu percebi, é que a Rita ela é americana. E a forma de americano trabalhar é diferente da forma de latino trabalhar. O brasileiro, principalmente, que é um povo mais afetivo, mais passional. Então, o americano já é mais preto no branco. Então, muitas vezes você recebe uma informação, não muitas vezes, corrigindo, algumas vezes você recebe uma informação que vai até contra a nossa cultura. Nossa, mas como assim? Mas é por isso. Então a gente tem que tentar... Uma coisa que eu percebi, eu comecei a pensar de uma outra forma, e isso me ajudou também na prova. Tá. E aí a gente já indo para essa terceira etapa, que é a prova propriamente dita, né? Primeiro, teve alguma preparação especial que você tenha feito? Descansou? Estudou mais na véspera? Estudou menos na véspera? Como é que foi? Eu na véspera, o que eu fiz? Eu já tinha passado pelo livro da Rita 2 vezes. Já tinha passado pelas aulas da Brains também 2 vezes, sendo a segunda vez mais para fazer um catch-up das informações, ou seja, para tentar fixar aquilo que eu já sabia e para tentar resgatar alguma coisa que porventura a gente esquece, porque é um material muito extenso, é muita coisa. Então a segunda passada ela foi mais light, digamos, foi mais tranquila. E só para não perder esse ponto, desculpa até te interromper, mas como é que foi o encadeamento? Porque isso é uma curiosidade grande das pessoas também que estão estudando. Você estudou pelo livro, pelo curso, ou primeiro só o livro? Como é que foi essa... Primeiro eu separei, eu peguei lá as áreas de conhecimento e eu fiz testes nas áreas de conhecimento. Em determinadas áreas de conhecimento, por exemplo, o gerenciamento de recursos humanos. Eu lia primeiro o livro da Rita. Certo. E de fato tem alguns termos lá que são distintos. E em um segundo momento eu, já na sequência, assisti às aulas da Brains. Tá. E isso me ajudou a fixar muito, porque as aulas da Brains elas são muito pessoais, são humanas, assim, e a forma de abordar, enfim, ela é brasileiro, né? É brasileiro falando com brasileiro, então isso ajuda muito. Então eu gostei muito de ler o livro da Rita, no capítulo, fazer os simulados da Rita, daquela área de conhecimento, e na sequência assistir às aulas da Brains, que digere muito mais e consolida muito mais, e fazer os simulados da Brains. Então foi essa cadência que eu fiz. E eventualmente acessava o PMBOK para alguma controvérsia, alguma dúvida. Mas isso comigo funcionou muito bem.
Bacana. Tem gente até que inverte, né? E por isso que eu acho que cada caso é um caso, mas eu pedi inclusive para você falar isso porque eu me lembrava que o seu caso talvez ele seja até um pouco diferente. A maioria até tende a usar o curso primeiro e depois o PMBOK. Você inverteu, eu lembro que isso tinha funcionado muito bem para você. Inverteu. É pessoal, né? Isso e também é o seguinte, de uma certa forma, o livro da Rita, ele é muito textual. Então, ou seja, para mim, ou seja, se eu saísse daquela aula interativa, dinâmica, aquela coisa bem bacana, que é o curso da Brains, e aí eu pegaria um livro que já é um pouco mais rebuscado, eu me desmotivava. Eu falei, não, então eu prefiro fazer o caminho. Primeiro eu vou para a coisa mais ou menos, depois eu vou para a coisa boa. Vou começar no caminho das Exatamente. E depois eu vou para a coisa boa. E funcionou. Mas voltando à pergunta da preparação da prova, então essa questão de metodologia de estudo foi essa. Okay. Mas antes da prova, eu fiz simulados antes da prova. Mas no dia anterior mesmo? Não no dia anterior, não. Eu fiz na semana anterior à prova, e 2 dias antes da prova, eu tive a felicidade de fazer a prova numa segunda-feira. Então, fim de semana, eu relaxei. Foi o meu descanso. Eu não quis, eu fui curtir minha filha, minha família, minha esposa. Não quis nem falar de Rita. Se eu, inclusive, eu conhecesse alguém Rita na rua... Não, o Andriele também não. O Andriele, eu não queria ouvir da Andriele de maneira nenhuma. Mas na semana anterior eu fiz simulados. Mas 2 dias antes eu descansei, para dar aquela relaxada no cérebro. E eu tenho um perfil ansioso, eu sou um cara muito ansioso, então se eu ficasse, estudando pouco tempo antes da prova, eu acho que isso poderia me atrapalhar um pouco. Então, eu tirei 2 dias de descanso. Eu acho isso muito importante também, porque a gente, eu particularmente tenho muito contato com pessoas que estão buscando a prova, sejam alunos ou não alunos, porque meu e-mail é público, todo mundo fala comigo, e eu gosto muito de conversar com pessoas que estão procurando fazer a prova. E eu tenho recebido, às vezes, relatos de pessoas que acabaram de ser reprovadas e elas mencionam que elas foram... Uma das causas da reprovação foi a exaustão, né? A pessoa chegou completamente exaurida no dia da prova e aí é um esforço que não é trivial, né? Você ficar 4 horas respondendo 200 questões, então é um troço meio complicado. Eu apoio isso aí. E aí, falando agora, sem entrar em muitos detalhes, a gente até vetado pelo código de ética de falar caiu isso ou caiu aquilo, mas eu queria saber da sua percepção. A prova, quando você chegou lá para fazer a prova, você achou ela mais fácil ou mais difícil do que as questões de simulado que você estava fazendo? Elas estavam completamente alinhadas. A gente, quando você vai fazer o simulado, você vê que há questões que são preto no branco, é mais uma fórmula, ou é um conceito preto no branco, mas a maioria das questões eram situacionais. Eu talvez poderia colocar 65% situacional, 35% preto no branco, direto. Então, mas ela não foi mais difícil nem mais fácil. Ela exigiu o mesmo nível de concentração que eu tive nos simulados e era mais ou menos do mesmo jeito que os simulados. Evidentemente, não eram as mesmas questões, né? Mas era mais ou menos do mesmo jeitão do simulado mesmo. Teve alguma área de conhecimento que você chegou na hora da prova com mais medo? Assim, essa aqui, eu acho que se não caísse dela tanto, seria bom. Por incrível que pareça, eu tive mais medo de um determinado grupo de processo. Do grupo de processo. De encerramento. Né? Porque tem alguns que você se confunde que é encerramento, mas é monitoramento em controle. Então, eu trabalhei muito isso nos estudos, mas aí eu tinha esse medo, como eu falei, eu sou ansioso. Então, eu tinha esse medo. Né? Então, eu falei assim, nossa, se caísse menos questões de encerramento e mais de monitoramento e controle, embora encerramento seja algo bem tranquilo, para mim é melhor, que eu acho que eu teria mais chance de acertar. Mas, enfim... Não foi nada. Assim, nada, não. Foi um receio bobo meu, mas que, enfim, deu tudo certo. Para a gente encerrar essa entrevista, tem uma questão que eu sempre gosto de fazer e eu pergunto ela de maneiras diferentes. E não quero tirar o seu título PMP, ele é seu, ninguém toma, mas vamos supor que você fosse começar tudo de novo. Não para o PMP, mas para uma prova que fosse idêntica ao PMP, né, que tivesse o mesmo grau de dificuldade, o mesmo perfil, essa mesma lógica, né, da questão situacional, essa historinha de ter mais de uma resposta, eventualmente você tem que escolher a melhor. Quer dizer, se fosse uma prova bem parecida, você mudaria algo na sua preparação? Você faria algo diferente no decorrer desses 6 meses ou não? Isso que você contou para a gente aqui. E em preparar, eu não mudaria.
eu continuaria ali, eu deixaria o livro referência como referência, não como leitura. Eu pegaria um livro preparatório, digamos, talvez, de uma instituição credenciada para me ajudar, e eu pegaria um treinamento no formato que eu busquei, que deu muito certo, no formato da Brains. Eu faria isso. E faria os simulados. Né? Os simulados, nas semanas que antecedem a prova, ele é muito bom, ou seja, e fazer exatamente como se fosse uma prova. Sim, você se isola 4 horas, levar uma barrinha de cereal, você, né, comer antes da prova e fazer o teste, para você ver se o seu cérebro está preparado para suportar 4 horas de pressão, né? Isso é muito importante. E, enfim, continuar estudando. Eu não mudaria. Tem uma coisa que eu mudaria, que é marcar a prova. Eu demorei a marcar a prova. Sim. Então, esses 2 meses de latência que eu me presenteei equivocadamente foi porque eu não tinha marcado a prova. Não tinha essa pressão. Não tinha. Data, né? E quando você marca a prova, você tem um compromisso consigo mesmo e com o seu bolso. Sim. Não é a verdade. Exatamente. Porque não é baratinho, né? Não é uma coisa que você faz várias vezes. Exatamente. Então, a única coisa que eu mudaria, não na preparação da conduta, é marcar a prova. Exatamente. Eu disse que era a última questão, mas acabou que você citou 2 pontos aí. Um bem rapidinho e o outro que talvez seja até difícil de responder, mas eu queria te aproveitar aqui. A primeira, você tem uma ideia de quantas questões simuladas você fez no total? A primeira... Tudo, desde que você começou, você se entende por... Olha, eu fiz as questões da Rita no nível mais... para aprender. Né? Ou seja, do livro, né? Exatamente. Então, quando eu terminava cada capítulo, eu fazia questão, né? Fiz os simulados da Brains também. Mais 200 e pouco, nós chegamos a 600 alguma coisa. E eu comprei o Fast Track da Rita também, que são várias questões, e eu fiz 4 vezes. O de 200. O de 200, porque eu sou ansioso, já falei. Então, eu queria contornar esse problema, queria mitigar o risco. Exatamente. Né? E a forma que eu usei foi fazendo, eu vou fazer 4 simulados. E é impressionante como é que o seu cérebro vai aprendendo a trabalhar com aquelas 4 horas. E cada simulado que eu fazia, o tempo que eu demorava para terminar as questões e o percentual de acerto, ele aumentava vertiginosamente. O tempo diminuía? O tempo diminuía e o percentual de acerto aumentava. Porque se a concentração aumentava, enfim, você está se preparando mesmo, né? Então... E aí a última, então, quer dizer, vocês verem que é muita coisa, realmente nem todo mundo faz os 4 simulados, tem essa característica, e também tinha o fato de você fez um investimento, tá? Vamos aproveitar esse investimento. Não precisaria ter feito 4 simulados, sendo sincero, mas eu fiz porque eu sou ansioso. Então eu quis diminuir, mas eu acho que com 2 simulados, no exercício de fazer como se fosse a prova, está mais do que suficiente. Agora uma pergunta que talvez seja até difícil de responder, mas tem gente que também às vezes tem essa curiosidade. A gente está falando muito aqui em eventualmente usar o PMBOK como referência. Pode ser uma estratégia, não como uma literatura assim, fundamental. Mas o que seria usar como referência? Você pegava com muita frequência o PMBOK? Ou era esporádico? Como é que é isso? Às vezes quando eu queria bater na Rita, por exemplo, você lendo os capítulos do livro, em algum momento você tem alguma terminologia que você não está familiarizado, e o PMBOK ele destrincha, né, ele detalha o que seria aquela terminologia para você, e numa situação de uma questão que eu tinha uma dúvida, e claro, eu tinha diversas dúvidas em várias questões, e por isso que eu mandava tanta pergunta assim para o fórum. No final, lá do curso, o Gustavo acho que foi um dos campeões. Eu vou dizer essa contabilidade depois lá, mas foram muitos. Então, nessas questões eu recorri ao PMBOK. Para saber se de fato o meu conceito estava certo, estava errado. Então, nesses momentos. É um tira-dúvida mesmo e muito útil, diga-se de passagem. Porque tem várias questões que você pegava uma definição do PMBOK. E aquela definição do PMBOK já acabava com a dúvida. Então, nesses momentos que eu recorri ao PMBOK. Recorri algumas vezes a ele. Eu não sei quantificar quantas, mas era frequente. Eu estava lá com ele, lá no meu PDFzinho,
porque eu me tornei membro do filiado, né? Uhum. Então eu tinha acesso à cópia, então eu fazia um Ctrl Find e buscava. Pronto. E pronto, estava lá. Então eu acessei várias vezes. Beleza. Bom, esse acesso ao curso, as perguntas, na verdade, isso na hora pode até me dar um trabalho, mas é um ganho fenomenal. Então, Gustavo, teve um outro rapaz também, que é o Glauco, que também, perto da sua prova, colocou muitas questões. Isso, o que aconteceu? Né? A gente tem hoje um banco de conhecimento muito interessante, porque essa turma que estuda aqui não é fácil, não. Eles perguntam, a gente responde, se não agradar a resposta, eles perguntam de novo, ou seja, a gente tem ali realmente um banco de dados bem interessante. Gustavo, tem nem como te agradecer, André, cara. Bom demais. Obrigado a você. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nessa caminhada e vai inspirar muita gente também, né? Quer dizer, o Gustavo está aí com filha pequena, viajando a América Latina inteira e arrumou o tempo, né? Justamente para poder conseguir a certificação PMP. Abração, cara. Um grande abraço para vocês e continue acompanhando os nossos conteúdos aí. Até mais.